Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula da jornada 120 dias de quilting fácil. Eu sou a Bia Abdala e eu sou especialista em tornar o quilting fácil. Eu mostro como qualquer pessoa é capaz de fazer lindos quiltings usando qualquer máquina de costura, sem precisar do pé de quilting livre, réguas, luvas ou qualquer outro tipo de acessório. Você vai aprender a fazer lindos quiltings usando a sua máquina de costura, sem precisar regular nada. Você vai usar ela exatamente da mesma maneira que você usa para costurar, você vai usar para quiltar. Isso mesmo, eu torno o quilting tão fácil quanto costurar. Esse meu bloco eu fiz com o método da Bia Abdala e foi tão fácil quanto costurar. Não tem como não se apaixonar pela técnica da Bia Abdala. Vem você também para o Straight Quilt, vem? Sim, o quilting é fácil e eu não sei por que nunca ninguém te contou isso. Eu acho que as pessoas gostam de complicar, só pode ser. Mas aqui você vai aprender tudo sobre patchwork, quilting e costura criativa de forma simples e fácil, como tudo que eu gosto de ensinar aqui no canal. Então, já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar e a quiltar, vem comigo que eu te ensino. Eu realmente não sei por que ninguém te fala que a máquina de costura foi feita para fazer costuras. Bom, acho que não te falam isso porque é óbvio, né? A máquina de costura foi feita para fazer costuras. A máquina de lavar roupa foi feita para lavar roupas. O aspirador de pó foi feito para aspirar o pó. Então, por que será que as pessoas tentam fazer quilting com a máquina de costura? Como assim, Bia? Quer dizer que eu não posso fazer quilting na minha máquina de costura? Pode, claro que você pode. Mas o pé de quilting livre, ele não foi criado para fazer quilting livre. Ele foi criado para fazer serzidos. Sim, ele foi criado para serzir, para fazer pequenas costuras. Ou seja, uma vez que a gente resolveu adaptar a nossa máquina de costura para fazer o quilting, a gente precisa mexer na regulagem dela, porque ela foi programada e projetada para fazer costuras. O ponto dela, o ponto original da nossa máquina, está programado para fazer a costura perfeita. Quando a agulha vai até lá embaixo, pesca o fio da bobina, puxa para cima, faz um nozinho bem no meio das camadas que a gente está costurando, para daí continuar o ponto. Com o quilting, a regulagem é diferente, então é importante, toda vez que você usar o pé de quilting livre, fazer a regulagem ideal para sua máquina. Bia, qual é essa regulagem? Eu não sei. Cada pessoa tem a sua própria regulagem, porque cada pessoa acelera com uma velocidade, mexe com as mãos numa outra velocidade, ou seja, o ajuste ele é individual. Talvez seja por isso que ninguém te conte como fazer esse ajuste e nem que este ajuste precisa ser feito. Eu não sei por que ninguém te conta, mas eu estou aqui para te contar. Por que o straight quilting é tão simples quanto costurar? Porque nós estamos, de fato, usando a nossa máquina de costura para fazer costuras. Nós não mudamos o pezinho, a gente usa o mesmo pezinho que a gente faz a costura. Então, a gente não precisa mudar o ponto, nem a regulagem, nem a tensão, nem a linha, nem a agulha. Não, o que vai determinar que agulha nós vamos usar ou que linha nós vamos usar é o tipo de tecido que nós vamos trabalhar. Se a gente estiver trabalhando com várias camadas, a gente tem que fazer uma costura mais lenta. Você já deve ter observado isso quando você está costurando suas peças de costura criativa. Toda vez que a gente chega no encontro de várias costuras, normalmente a gente já reduz a velocidade. E por que a gente faz isso? Porque a gente aprendeu na prática que se a gente costurar rápido, onde tem um monte de costuras se encontrando, a linha vai arrebentar. Ou então o ponto vai pular, começa a fazer aqueles pontos, faz 2 pontos, pula um, faz 2 pontos, pula um. Já aconteceu isso com você? Sim, talvez seja porque você está costurando rápido demais para a quantidade de tecidos que você está costurando. Quase todas as máquinas dão conta de costurar várias camadas de tecido. Eu sei que existem fabricantes que falam esta marca X costura até 8 camadas de jeans. Esta outra marca costura até 8 camadas de tecido.
Na verdade, quase todas as máquinas, até as mais antigas, elas costuram várias camadas. A única coisa é que nós temos que respeitar a profundidade do nosso ponto. Se a camada é mais, se existe mais camada, se tem mais camada para a agulha percorrer, nós temos que ir na velocidade que a agulha leva para percorrer todas as camadas, pescar o fio da bobina, trazer para cima, dar o nó bem no meio das camadas e daí terminar o ponto para daí fazer o próximo ponto. Se a gente tenta acelerar demais, a agulha ainda está lá embaixo, a gente acelera, o que acontece? Imagine a agulha no tecido, você está acelerando, então você está acelerando, você está puxando o teu tecido para cá. A agulha faz este movimento, só que ela está presa aqui embaixo no tecido, então a tendência é realmente a agulha quebrar, ou então o fio se romper, porque nós estamos indo contra o mecanismo da máquina. Então não tem problema nenhum você costurar várias camadas, mas você precisa entender da sua máquina. Eu sempre falo, toda boa costureira, a primeira coisa que ela faz é entender a sua máquina. Cada máquina funciona de um jeito, cada costureira funciona de um jeito, cada artesã funciona de um jeito, porque cada uma tem a sua velocidade, cada um tem o seu jeito de mexer na peça, o seu jeito de manusear o trabalho. Então, cada uma de nós, a gente é único, gente. A gente não consegue, é que nem um quilting, que a gente não consegue fazer 2 quiltings exatamente iguais porque a gente não é máquina. Com as artesãs e com as costureiras é a mesma coisa. Cada uma é única, cada uma tem o seu diferencial, então cada uma tem o seu jeito de lidar com a sua máquina de costura. E mesmo que a sua colega tenha exatamente a mesma marca e o mesmo modelo de máquina de costura, cada máquina de costura tem lá a sua característica única. Já não aconteceu com você de às vezes comprar uma máquina de lavar? Todo mundo fala bem daquela máquina, mas para você a máquina só faz bobagem, vaza água, faz um monte de coisa maluca e você não gosta, e todo mundo gosta, todo mundo elogia aquele modelo de máquina, mas você não gosta. Com a máquina de costura é a mesma coisa. Pode ser que exatamente o teu modelo, na hora que foi fabricado, tenha algum ajuste, alguma coisinha diferente. Por isso que é importante a gente conhecer a nossa máquina de costura. E como que a gente conhece a nossa máquina de costura? Indo para a máquina de costura costurar. Não tem como você conhecer a sua máquina de só ficar só olhando para ela. Ela não vai conversar com você. Mas conforme você for para sua máquina de costura, começar a conhecer ela e conversar com ela, você vai perceber que ela sim fala com você, ela te dá sinais. E quais são esses sinais? Ela te mostra no ponto se você está fazendo uma velocidade muito rápida para aquela quantidade de tecido, se você está sendo muito lenta. E como é que você vai saber isso? Como é que você vai entender o que sua máquina está falando? Observando. Se a sua linha da bobina está subindo, é porque a bobina está sendo puxada para cima. O ideal é estar sendo o nozinho, o acabamento ficar bem no meio das camadas. Se ela está para cima, está errado. Se a sua linha do topo está descendo, está errado. Então, nessas horas, você precisa fazer uma regulagem. E às vezes a regulagem é só reduzir a velocidade. Com o quilting a gente pode fazer isso? Até pode, mas você precisa de anos de prática. Com o straight quilting, não, porque o straight quilting é uma costura. A gente está fazendo um quilting super trabalhado, mas com o pé de costura, a gente está fazendo uma costura. E é por isso que é bem mais simples, e é por isso que muitas pessoas se identificam com essa nova técnica. E eu tenho o maior orgulho de dizer que é uma técnica que eu criei. Sim, eu criei o straight quilting porque eu tentei durante anos fazer o quilting livre. Eu consigo fazer o quilting livre, mas eu não consigo fazer com a perfeição que eu gostaria. Eu consigo fazer o quilting livre, mas eu me estresso às vezes com quebra de linha. Eu consigo fazer o quilting livre, mas eu não consigo fazer com todos os tipos de linha. E volta e meia eu queria trabalhar com uma linha especial. Volta e meia eu queria fazer um desenho especial. Eu não conseguia com o quilting livre. E foi então que eu comecei a desenvolver a minha própria maneira de quiltar, porque não existia ninguém que quisesse me ensinar a quiltar. Todas as professoras que eu procurei disseram que para fazer quilting precisava das 2 mãos. Mas eu nasci com uma deficiência, então eu nunca poderia quiltar. Desistir não está no meu vocabulário, vocês sabem disso. Então eu comecei a treinar
a minha própria maneira de quiltar. No começo eu não acreditava que aquilo era quilting, mas me convenceram que o que eu fazia era quilting e que o que eu fazia era um quilting muito mais simples, muito mais fácil, que era um quilting libertador e que era para qualquer pessoa. E foi então que eu decidi começar a ensinar. E por que eu estou falando de tudo isso hoje para você? Porque nós estamos começando semana que vem a semana de quilting fácil. Eu quero muito que você tenha essa oportunidade de perceber como quiltar pode ser gostoso, como quiltar pode ser uma terapia, como você consegue esquecer todos os seus problemas quando você vai para sua máquina de costura criar seus próprios desenhos de quilting. E o Straight Quilting te dá essa liberdade de você fazer qualquer desenho. Bia, mas eu não sei desenhar. Eu sempre digo para vocês, se você não sabe desenhar, você sabe copiar. E lugar, desenhos e inspirações para a gente copiar está cheio na internet. É só você escolher qualquer desenho, não precisa nem ser um desenho de quilting. Qualquer desenho que você gostar, você é capaz de quiltar. Para isso, você precisa de um método. E eu estou aqui para te dizer que sim, existe esse método. E durante a semana de Quilting Fácil, eu vou te ensinar a ver o quilting com outros olhos. Você vai perceber que você pode fazer lindos quiltings com qualquer tipo de tecido e qualquer tipo de linha. E que todas as regras que te falaram que era necessário para você poder fazer um quilting livre são mitos. Então, para você participar dessa jornada, dessa semana de Quilting Fácil maravilhosa que eu separei para você, o link vai estar aqui embaixo na descrição deste vídeo. Basta você se cadastrar, escrever o seu e-mail com muito carinho e daí o próximo passo é checar a sua caixa de e-mail. Eu vou te enviar um e-mail dizendo tudo o que você tem que fazer para de fato entrar e participar da semana de Quilting Fácil gratuitamente. Eu vou te mandar lá para o seu e-mail um link para você entrar no meu grupo VIP de WhatsApp. É importante que você abra esse e-mail para você poder ser direcionada para lá, porque lá pelo grupo VIP eu vou te mandar todas as aulas da jornada da semana de Quilting Fácil. E durante o resto do ano, até dezembro, nós estaremos aqui todos os dias às 19h30 para tirar dúvidas e para esclarecer vários mitos que colocaram na sua cabeça e que te impediram de até hoje começar a quiltar. A partir de agora, se você for seguindo todas as etapas aqui da jornada, você vai ver que quiltar é algo prazeroso, é simples e é para qualquer pessoa. Se eu conseguir, se centenas de alunas minhas conseguiram, você também vai conseguir. Basta você dar esse próximo passo. Basta você se inscrever aqui para participar da semana de Quilting Fácil. Aqui embaixo também vai ter o link para você entrar na nossa comunidade do Facebook. Por lá, você vai poder postar todas as atividades que eu estou te ensinando a fazer para eu poder comentar e corrigir e dizer aonde você pode melhorar para começar a destravar no quilting e se transformar numa verdadeira design de quilt. Bom, uma das coisas que eu aprendi na minha vida de artesã é que a gente tem que aproveitar tudo que a gente tem ao nosso favor. Todos os restinhos de tecido, de linha, de cianinha, de rendinha, tudo isso pode virar uma peça. Tudo isso pode virar uma peça única e exclusiva. Tudo isso pode virar renda para você. Como assim, Bia? Tudo que você ia jogar fora pode virar algo novo. Você vai deixar de poluir o ambiente e também vai criar arte com as suas mãos e com os seus restos de tecido. Restos mesmo. E olha a aula que eu separei hoje para vocês. É uma aula que eu gravei já faz tempo, mas eu queria relembrar com vocês. Se chama pudim de pano. Tem gente que conhece como lasanha de pano. Não importa o nome que você conheça, mas é uma técnica bem bacana que dá para você usar, brincar e abusar. Dá para fazer frentes de bolsa, necessaires, painéis artísticos. Dá para fazer o que você quiser com essa técnica e é praticamente usando tudo que ia para o lixo aí no seu ateliê. Ou seja, você vai fazer uma peça incrível com o que ia ser jogado fora. Olha que coisa incrível, fenomenal. É incrível a gente poder fazer arte de coisas que a gente nem imaginava que iam ser possíveis. Então dá uma olhada na aula que eu separei para você hoje. Aqui é um projeto preto e branco que eu estou fazendo. E conforme eu vou cortando meus tecidos, vai sobrando um monte de tecidinho preto e branco. Tenho um monte de quadradinhos que eu faço trabalhos com quadradinhos.
Também, toda vez que eu refilo, meus quadradinhos vai sobrando um monte de pedacinho. E aqui eu vou guardando. Quando eu vejo, eu tô com um monte de cestas e eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Eu costumo guardar em caixas. Aqui são mais quadradinhos. Nessa caixa aqui eu tenho faixas de tecido. E de tempos em tempos eu venho para essas caixas ou para as minhas cestas e planejo o que eu vou fazer com os meus retalhos. Normalmente as minhas alunas jogam fora isso daqui, só que eu acho que isso daqui é uma riqueza. Até o fato de ter manta aqui junto também serve. Essas mantas depois com calma eu separo e transformo em pedacinhos menores, que é o que eu ponho atrás do botão de imã. Então nada, absolutamente nada vai para o lixo. Primeiro, porque o meio ambiente agradece. Segundo, porque um dia esse tecido eu paguei por ele, esta manta eu paguei por ela, estes fios eu paguei por eles. Então sempre tem o dia que eu separo o que é fio. Aqui tem um monte de fiozinhos de cores diferentes, variadas, e isso aqui vai virar um trabalho lindo. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou precisar para esse projeto é um pedaço de manta. Primeiro você vai escolher o que você vai fazer. Se você vai fazer uma nécessaire, uma frente de bolsa, um bloco, o que você vai fazer com esse tecido? É como se você fosse preparar um tecido exclusivo. Então aqui eu estou usando também uma manta que eu já costumo chamar de manta Frankenstein, porque já é uma manta que eu peguei vários pedacinhos e emendei com pontinhos zigue-zague para reaproveitar. Eu não jogo nada fora, tudo que eu posso reaproveitar, eu reaproveito. Então aqui eu cortei uma manta, ela tem 30 por 30, um pouquinho mais do que 30 por 30, e agora eu vou trabalhar em cima dessa manta. A primeira coisa é separar tecido de manta. Pedacinho de manta no momento eu não vou querer, não para esse trabalho, mas eu não vou jogar fora porque ele vai ser útil para próximos trabalhos que eu preciso. Isso daqui é um ótimo reforço para ser guardado para botão de imã, ou mesmo eu posso inventar uma técnica só com essas mantas. Eu vou simplesmente separar o que é tecido e o que é manta para depois fazer meu trabalho. Aqui tem um pedacinho de alça. Ela tá sem estruturador, mas ela tem vários tecidos aqui. E eu não vou me desperdiçar disso daqui, porque isso daqui serve para uma lingueta, dá para fazer um chaveirinho, alguma coisa. Então eu também guardo esses pedaços. Era uma alça que sobrou, a alça ficou muito comprida, eu tive que cortar um pedaço. E não tem por que eu jogar fora isso daqui, porque isso daqui pode sim virar alguma coisa útil. Quando eu tiver com tecido suficiente, eu vou escolher como que eu vou fazer isso. Eu posso simplesmente picar em tamanhos menores para ele ficar um pouquinho mais uniforme. Posso vir com uma tesoura e picar, posso vir com o cortador e picar, ou eu posso escolher por trabalhar desta maneira. Eu vou, neste caso aqui hoje, deixar os tecidos que estiverem muito maiores, eu não vou usar dessa vez. Eu vou simplesmente posicionar bem aleatoriamente em cima da minha manta, só que eu vou fazer eles de forma mais ou menos uniforme. Eu não quero um tecido muito grande aqui, então eu vou dar uma picada. Como que eu faço isso? Eu simplesmente vou vir com os tecidos que eu separei, vou separar de pouquinho em pouquinho e vou vir com o meu cortador circular e vou fazer mais ou menos como na técnica do confete, que é uma outra técnica que mais tarde eu posso ensinar para vocês. Aqui eu vou simplesmente cortar em tamanhos menores, mas sem deixar muito pequenininho. Eu tenho até um pedacinho de plástico aqui de uma nécessaire que eu fiz num trocador de bebê. Então eu vou pegar e vou diminuir o tamanho desses pedaços, aleatoriamente. Se você não tiver o cortador circular, pode fazer isso na tesoura. Notem que até aquela parte do tecidinho que a gente normalmente joga fora, eu guardo. E eu já vou posicionando em cima da minha manta. E conforme eu vou desejando, eu vou picando mais cores para jogar ali no meio. Só evite ficar cortando sempre no mesmo lugar da tua base de corte, para não ficar sempre arranhando a tua base ali. Mude, corta um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, para não ficar sempre na mesma posição que você está cortando. Isso vale até para quando você estiver cortando
Evite escolher sempre a mesma linha para você cortar. Fique variando as linhas que você corta. Uma vez, olha, escolha essa linha como base, outra vez outra linha, para não ficar judiando demais da mesma linha na tua base de corte. E esse trabalho aqui a gente está fazendo bem aleatório, eu não estou me preocupando com cores. Mas eu posso fazer essa mesma técnica usando apenas uma cor. Por exemplo, só tons de azul, só tons de rosa, fica bem bonito também. Então, eu vou preencher de forma que tampe toda a minha manta, não fique nem um pedaço de manta. Aí, eu vou vir e vou jogar a minha linha. Aqui é a linha normal de costura e eu tenho linhas de seda que são linhas próprias para quilting. Tenho pedaço de linha madeira, o que sobrar eu posso ir agregando aqui. Peraí. Eu tô aqui passando um monte de conteúdo, um monte de dica. Você ainda não é inscrito aqui no canal? Não compartilhou essa aula? Ainda não deu o like nessa aula? Você não sabe que isso ajuda muito o canal a crescer? Eu estou aqui fazendo de tudo para te destravar no quilting, então o mínimo que você pode fazer por mim é dar o like nesta aula e compartilhar este vídeo. E se por um acaso você ainda não é inscrito aqui no canal, sei o que você está fazendo, se inscreve agora e ative o sininho para não perder mais nada de tudo que eu posto por aqui. Porque aqui, além de eu ensinar patchwork, quilting e costura criativa, eu mostro que todo mundo é capaz. Não importa o que te disseram antes, todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa que a gente quiser. Qualquer coisa que você imaginar fazer, você é capaz. E eu te provo isso sempre. Todos os dias eu te dou energia e coragem para você seguir em frente e realizar todos os seus sonhos. Então, se isso não é motivo para você se inscrever, então não sei mais o que fazer. Mas eu gostaria muito de ter você comigo, como eu sempre digo. Eu gosto de estar rodeado de pessoas boas, porque eu ouvi já há muito tempo atrás que se você quiser ser um dos melhores, você tem que andar com os melhores. E é por isso que eu quero você aqui comigo. Aproveite, não só se inscreva no canal, mas se inscreva também na minha lista VIP, porque semana que vem começa a semana de Quilting Fácil. E eu quero você comigo nessa jornada, porque nós vamos mostrar que quiltar é para todo mundo, que quiltar é simples, que quiltar é fácil e que qualquer um é capaz de aprender. Ah, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora chega de enrolação e bora para a aula. Agora eu posso ir colocando o que eu quiser aqui, pedacinho de rendas, cianinha, se eu quiser colocar, posso colocar. O que sobrou, o que eu tiver de sobrinha de tecido, de aviamento, de qualquer coisa, você pode colocar aqui. Se achar que tá demais, pode tirar. Agora, eu simplesmente coloquei um filó em cima de tudo isso, pode ser um tule, alguma coisinha para prender, e pus um clips em toda a volta. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma costura em toda a volta dessa minha peça. É normal alguns pedacinhos saírem quando você está fazendo essa parte do trabalho. Se você preferir, você pode fazer com ponto zigue-zague, mas não precisa. Ok, cheguei no começo, já está tudo preso, agora vem a melhor parte de toda essa brincadeira. Se sua máquina tiver ponto decorado, você vai fazer isso com ponto decorado. Se não, você vai simplesmente brincar de fazer quiltings aleatórios. Quanto mais quilting você fizer aqui, mais você vai conseguir prender todo esse emaranhado de coisa que tá ali dentro. Essa pequena sujeira aqui vai ser guardada para minha próxima peça. E aqui tá a peça já pronta para o que eu quiser fazer. Pode ser uma capa de agenda, pode ser uma nécessaire. Eu posso agora agregar mais coisas aqui, apesar de já ter muita informação. Fica super bonito para uma bolsa meio estilo hippie, estilo mais despojado. As meninas mais novas adoram esse estilo de técnica. E aqui, só para você ter uma ideia, o verso dela ficou assim. Agora é só você usar essa peça como se fosse uma peça, um tecido, para você montar o que a sua mente desejar montar. E daí, gostaram da aula de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou fazendo o meu melhor para tentar trazer um conteúdo incrível durante toda essa jornada de 120 dias. Se você perdeu alguma aula, não se preocupe, porque tem um link que vai aparecer aqui que vai te levar para a playlist da jornada 120 dias. Todos os vídeos estão lá, numerados por ordem. Eu te convido a assistir
maratonar a sequência inteira de vídeos, porque já teve muito conteúdo bacana. Já falamos sobre combinação de cores, círculos cromáticos, já teve aula motivacional, já teve aula de precificação, tem um monte de conteúdo aí disponível, é só você consumir. Eu espero que você realmente goste de todo esse conteúdo que eu estou preparando para você. E se você tiver sugestão sobre alguma aula que você queira, algum assunto que você queira em relação ao quilting, da técnica de straight quilting, coloca lá na comunidade do Facebook que eu vou olhar com carinho e prometo pensar o que eu posso fazer para te ajudar. Combinado? Então, se você tiver alguma sugestão de algum dos vídeos que você gostaria de assistir aqui na jornada 120 dias de quilting fácil, coloque lá na comunidade do Facebook, porque por lá você pode perguntar, você pode tirar as dúvidas, você pode postar seus trabalhos, que todo mundo está lá para se ajudar. Combinado? Espero você amanhã às 19h30. Beijos!